Fala, Passos. Aqui é um entregador do iFood. Sabe quando o GPS manda você para uma rua sem saída e o sinal cai do nada? Se isso acontecer, corre. Porque foi assim que o meu pesadelo começou. Era quase meia-noite. Tinha acabado de fazer uma entrega de açaí lá na Vila Mariana, um prédio chique. A noite estava fria, mas eu estava ligado. Precisava de mais umas 2 corridas para bater a meta. Olhei para o celular. O iFood apitou. Aceitei na hora, sem nem ver direito. O pedido era para pegar um lanche numa hamburgueria no centro e levar para um bairro que o nome parecia meio esquisito. Olhei de novo. Não consegui decorar. O mapa do app estava carregando. Fui buscar. A lanchonete estava vazia. Só o cozinheiro na chapa. Peguei a sacola. O cheiro de gordura e fumaça de hambúrguer já estava me enjoando. Olhei o endereço final no GPS. Foi aí que deu o primeiro estalo. O nome do bairro. Não era um nome que eu conhecia. E eu conheço a cidade inteira. Rodo nela faz uns 5 anos. O nome era tipo Vila do Sem Fim. Algo assim. Não fez sentido. Olhei no Waze, depois no Google Maps, digitando o nome. Nada. Endereço não encontrado. Voltei pro iFood. O endereço estava lá, certinho, com o número da rua e tudo. Mas o mapa mostrava só um ponto cinza, bem longe da área que eu estava. Parecia no meio do mato, ou além do que o mapa mostrava. Pensei em cancelar, mas a taxa da corrida era boa. Tipo, muito boa. O dobro do normal para essa distância. Pensei, deve ser algum erro do GPS, deve ser um lugar novo ou uma rua que trocaram o nome. Liguei a moto. Era só seguir as setas do aplicativo. Comecei a rodar. A cidade foi ficando para trás. As luzes dos prédios diminuíram. Peguei uma avenida que eu nunca tinha usado. Escura, com pouquíssimos carros. O asfalto estava ruim. O aplicativo não dava nenhuma instrução de voz. Só a seta piscando, me puxando para frente. Eu passei por uns bairros que pareciam abandonados. Casas com janelas quebradas, jardins secos. Não via ninguém na rua, nem cachorro, nem gato. O silêncio era pesado. Só o motor da minha moto fazia barulho. Olhei no relógio do painel. 00:20. Continuei. A seta do GPS estava enlouquecendo. Não girava mais suave. Ela ficava dando uns pequenos pulos, tipo quando a internet tá fraca. Mas eu estava no meio da cidade. Era para pegar sinal tranquilo. Cheguei numa parte que parecia uma estrada de terra, mas ainda era considerada rua pelo iFood. A moto balançava. A poeira subia. O farol cortava o escuro, mas parecia que a luz não ia longe. Nessa hora, eu já estava suando frio. Era muito longe e o lugar era muito feio. Pensei de novo em cancelar. Parei a moto, peguei o celular. Mas antes de apertar o botão de cancelar, olhei para a tela. Faltava só um quarteirão. Já cheguei até aqui. Vai ver, o lugar é só muito isolado. Pensei. Liguei a moto de novo. O aplicativo me mandou virar numa rua mais escura ainda. Era de paralelepípedo e tinha umas árvores gigantes dos 2 lados que fechavam em cima, escondendo o céu. O ar ficou diferente. Mais frio e com um cheiro de terra molhada e mato podre. Cheguei no ponto. O GPS parou. Você chegou ao seu destino. Olhei em volta. Não tinha casa. Tinha um muro alto de concreto, sem grafite, sem nada. Mofo escorrendo. O portão era de ferro velho, trancado com uma corrente grossa e enferrujada. Tinha um poste de luz na frente, mas a lâmpada estava quebrada, piscando fraco. Eu estava na frente de um terreno baldio ou de alguma construção abandonada. Olhei para o celular. O número da casa batia com o endereço. Tirei o capacete. Respirei fundo. O silêncio era tão grande que eu podia ouvir a minha própria respiração. Mandei mensagem no aplicativo como a gente faz. Cheguei no local. O cliente respondeu na hora. A resposta não era texto, era só um emoji, um olho.
Olhei para o muro de novo. Me deu um arrepio. Mandei: onde é a entrada? A resposta veio: entre. Eu não tinha como entrar. O portão estava trancado. Não tinha interfone. Não tinha campainha. Peguei o lanche na bag térmica. Pensei: vou ligar. O cara tem que sair para pegar. Liguei. Chamou 1, 2, 3 vezes. Atendeu. Não era uma voz humana. Era um chiado tipo estática, mas tinha um tom grave por baixo, como se fosse um grunhido bem baixo. Não parecia voz de gente. Eu disse tremendo: é o entregador. Onde você tá? O chiado ficou mais alto. De repente, sumiu. Só o silêncio do telefone. Desliguei rápido. O dedo estava congelado, mas eu estava suando. Foi aí que eu olhei para o lado. Tinha uma casa na rua, um pouco mais para trás. Eu não tinha visto antes. Ela estava bem escondida pelas árvores. Era de madeira velha, torta, escura. Nenhuma luz acesa. Tinha uma única janela no andar de cima. Uma janela pequena, sem cortina. E nessa janela tinha um vulto. Não era uma pessoa parada. O vulto se movia devagar, indo de um lado para o outro. E era alto, tipo, muito alto. O vulto preenchia quase toda a altura da janela. Eu fiquei paralisado. O vulto parou de se mover. Ficou fixo, olhando para baixo, na minha direção. Eu não conseguia ver a cara, mas eu sabia que estava sendo encarado. Era a sensação mais forte de ser observado que eu já senti na vida. O celular tocou na minha mão. Era o cliente. Não liguei de volta. Abri o aplicativo. Ele tinha mandado outra mensagem: estou te vendo. Li. O sangue sumiu da minha cabeça. Olhei para a janela de novo. O vulto não estava mais lá. Em vez disso, a janela, que era pequena, começou a se abrir lentamente, rangendo. Não abriu para dentro, abriu para cima. E quando abriu totalmente, não era um vulto que estava lá. Era uma coisa. Era branco. Muito branco. Tinha braços longos e finos. E a cara era só um buraco escuro, sem nariz, sem boca. E a coisa estava curvada, porque era alta demais para caber ali. E então ela fez um movimento, como se estivesse se espreguiçando, mas de forma errada, os ossos estalando, e eu ouvi um som vindo da casa, tipo um sussurro, mas que parecia vir de dentro da minha cabeça. A comida chegou. Não pensei, não gritei, só liguei a moto e virei o guidão. Acelerei no máximo sem olhar para trás. O lanche caiu da minha mão. Deixei cair. Não ia voltar. Eu voei por aquela rua de paralelepípedos. A moto pulava. Achei que ia cair. Lá atrás eu ouvi. Não era a moto. Era um barulho de passos pesados na terra. Não eram passos de gente. Eram lentos, mas alcançavam muito chão. Olhei no retrovisor. Nada. Só escuridão. Mas o barulho continuava. Parecia que vinha do mato, me seguindo paralelo à rua. Eu acelerei mais. Cheguei na estrada de terra, bati numa pedra. Quase caí. Mas consegui segurar. Cheguei na avenida escura. Peguei o sentido contrário, rezando para não vir carro. Não veio nada. Eu só parei quando vi o primeiro sinal de luz laranja, de poste de rua normal, numa parte mais movimentada da cidade. Estacionei a moto na beira da calçada, desliguei o motor. Apoiei a cabeça no guidão e fiquei 1 minuto respirando. Olhei para o celular. O iFood ainda estava aberto. A corrida não tinha sido finalizada. Mandei mensagem para a central, dizendo que o cliente não atendeu e o endereço era falso. Enquanto digitava, o aplicativo fez um som de notificação. Era o cliente. O lanche estava frio, mas você serviu para outra coisa. Li a mensagem. Deixei o celular cair na poeira. Olhei para o braço debaixo da jaqueta. Eu tinha um corte longo e fino como um risco de unha que não estava ali antes. Sangrando um pouco, peguei o celular de volta, apaguei o aplicativo do iFood, desinstalei na hora. Eu não consegui dormir aquela noite. Joguei a jaqueta e o capacete no lixo. No dia seguinte, liguei para a empresa do iFood.
Inventei uma história de assalto que perderam o lanche. Eles nem ligaram. Só descontaram o valor e me deram um aviso. Nunca mais trabalhei de madrugada. Troquei de número de telefone. Vendi a moto velha. Eu sei o que eu vi. Não era humano. Não era bicho. E eu sei que, se eu tivesse entrado naquele portão, eu não estaria aqui para contar. Olhei de novo para o meu braço. O corte está cicatrizando. Não dói mais. Mas não parece uma cicatriz normal. Parece um traço na minha pele. Às vezes, quando tô sozinho e tá muito silêncio, eu juro que ouço um chiado baixo, tipo estática, vindo de longe. E eu sei que o lugar tá lá, a Vila do Sem Fim. E o aplicativo de entrega, ele sabe o caminho. Ele vai te levar se você aceitar a corrida na hora errada. Eu não busco mais corrida depois das 9 da noite. Não arrisco. E eu nunca mais comi hambúrguer. Aquele cheiro me lembra o frio e o silêncio daquela rua. Eu não sei o que aquela coisa come, mas eu sei o que ela espera na janela. E ela estava me esperando. Você já recebeu pagamento por um trabalho que nunca existiu? Eu recebi. Os R$ 25 caíram na minha conta, o aplicativo confirmou a entrega. Mas quando eu voltei na lanchonete, eles disseram que nunca fizeram aquele lanche. E a casa onde eu deixei a comida? Hoje de manhã, o GPS me mostrou que naquele lugar só tem mato. Essa é a história da minha última entrega. Tenho 25 anos, ando de moto e a vida é a do iFood. Racha de dia, corre de noite. Asfalto quente ou chuva gelada, a gente tá lá. Não tem faculdade, não tem chefe bonitão, só o aplicativo e a gasolina. A grana é curta, então toda corrida é bem-vinda. Eram umas 11h40 da noite. Sexta-feira. O movimento já estava morrendo. Eu estava encostado perto do terminal, fumando um cigarro, vendo a luz da tela. De repente, ping. Uma notificação. Corrida top, valor alto, uns R$ 25. Para ir e voltar, dava uns 30 minutos no máximo. Aceitei na hora. O ponto de retirada era uma lanchonete 24 horas no centro. Normal. Peguei o pedido, umas 2 porções de batata frita e um refrigerante. A entrega, no entanto, era que dava nó na cabeça. Olhei o endereço. A rua tinha nome, número e o bairro. O bairro era o problema. O GPS do aplicativo deu tilt. A linha que mostra o caminho ficava tremendo. O bonequinho da localização piscava fora do mapa. Tentei no Waze, no Google Maps. Nada. O nome do bairro simplesmente não existia no mapa da cidade. A rua sim, mas o bairro não batia com nada que eu conhecia. Pensei em cancelar, mas R$ 25. Era o lanche do outro dia, a gasolina para mais 1 hora de trampo. Liguei para o cliente, como manda o figurino. Alô? A voz era baixa, rouca, tipo alguém que acabou de acordar ou que fuma muito. Boa noite, é o entregador do iFood. O endereço aqui tá dando problema no GPS. Pode me confirmar o bairro? Um silêncio demorado. Só o barulho fraco de estática na linha. É depois do trevo da BR. Pega a estrada velha, uns 10 minutos. Quando o asfalto acabar, a terceira rua de terra à direita. O portão é cinza escuro. Estrada velha, aqui vai para... Aqui não tem luz? Perguntei. Essa estrada era famosa, ninguém passava lá de noite. Dizem que a polícia nem entra. É essa mesma. Fica tranquilo. A casa tá de portão aberto. O valor era alto, pensei. Talvez compense o perigo. Desliguei e engatei a primeira. Peguei a BR, passei pelo trevo. A estrada velha era um breu. Sem poste, sem movimento. Só o farol da moto cortando o mato alto dos lados. A moto vibrava nas crateras do asfalto. 15 minutos se passaram. A estrada continuava escura. O asfalto acabou, virou terra batida, cheiro de mato molhado e poeira. Os pneus da moto patinavam. Contei a primeira rua de terra, a segunda. Na terceira virei. A rua era mais estreita, pior iluminada. Não tinha luz de poste, só o luar fraco e o farol.
Tinha casa de um lado, mas parecia abandonada. Janelas quebradas, telhado caindo. Cheguei perto do número. O portão cinza escuro. Não estava aberto, estava só encostado. O lugar era sinistro. Um terreno grande, grama alta, árvores retorcidas. A casa era de madeira escura, estilo antigo. 2 andares, totalmente apagada. Nenhuma luz acesa. Parei a moto. Tirei a mochila térmica das costas. Senti um arrepio que não era de frio. Fui até o portão, empurrei. Rangido feio de dobradiça enferrujada. iFood, entrega! Gritei. A voz saiu baixa e engasgada. Ninguém respondeu. Olhei para o lado. Na porta da casa, na sombra, tinha uma cadeira de balanço e na cadeira tinha alguém sentado. Não dava para ver direito. Uma sombra grande e imóvel. Moço, a entrega. Tentei de novo um pouco mais alto. A sombra se moveu, bem devagar, e se levantou. Era um homem, alto, magro. Ele vestia roupas escuras, velhas. Não dava para ver o rosto, era só uma mancha na escuridão. Mas eu sentia o olhar dele, fixo em mim. Ele começou a andar. Não parecia andar. Deslizava, sem fazer barulho na grama. Meu coração começou a bater forte no peito, parecendo um martelo. Pensei em subir na moto e ir embora. Mas o treinamento, a teimosia, a grana. Fiquei parado, segurando a sacola de papel. Ele parou na minha frente, a uns 2 metros de distância. Eu ainda não via o rosto, só o formato. Fino, comprido. A batata tá quente. A voz era a mesma do telefone. Baixa, rouca. Sim, acabei de pegar. Tá tudo certo. Deu... Olhei o celular, o valor na tela do app. Deu 45,20. Ele não fez menção de pegar a sacola, nem de pegar a carteira. Entra, disse ele. Não foi um pedido, foi uma ordem. Não precisa, moço. É só o dinheiro. Ou é Pix. Entra, eu não pego as coisas na rua. Olhei para a casa escura. Não ia entrar. A regra é clara. Não entrar na casa do cliente. Desculpa, meu chefe não deixa. Eu deixo aqui no chão para o senhor pegar. Ele continuou parado. O cheiro de terra molhada e algo mais forte, doce, tipo ferro velho, pairava no ar. É a última vez que você faz entrega para mim. Falou, e a voz ficou mais grave. Não era de raiva. Era fria. O medo me travou. Larguei a sacola no chão, perto dos pés dele. O troco, moço. Ele deu um passo para trás. E foi aí que eu vi, bem rápido por um instante. O rosto. Não tinha luz suficiente, mas a pele dele parecia esticada, cinza. E os olhos? Os olhos pareciam fundos, pretos, sem brilho de vida. Ele sorriu. Um sorriso que não mexia os lábios. Pulei na moto, liguei a ignição. O motor demorou para pegar. O pneu traseiro rodou na terra. Olhei pelo retrovisor. O homem estava parado no mesmo lugar, olhando para a sacola no chão. Não parecia que ia pegar a comida. Parecia que estava esperando. Saí dali na velocidade máxima que a moto aguentava na terra. Passei pelas 2 ruas. Voltei para a estrada velha. O farol balançava, iluminando o nada. 20 minutos depois, já estava na BR de novo, perto da cidade. As luzes, o barulho dos carros, parecia um paraíso. Estacionei no posto, tremendo. Abri o aplicativo. A corrida estava encerrada. Tinha o valor depositado na conta. R$ 25. Olhei a avaliação. 1 estrela, sem comentário. Voltei para o terminal, fiquei mais umas horas rodando, tentando esquecer. No dia seguinte, tentei procurar o endereço no GPS. O trecho da estrada velha, a 3ª rua de terra. O Google Maps mostrava só mato naquele ponto. Nada de casa, nada de portão cinza. Fui na lanchonete que preparei o pedido. Aquele pedido da meia-noite para a estrada velha, aquele esquisito. Falei para o rapaz do caixa. Que pedido? Ele perguntou sem entender. Não saiu pedido nenhum para a estrada velha ontem de madrugada. A última entrega foi para o condomínio, umas 10h30. Depois disso,
Só hoje de manhã. Olhei o extrato da minha conta. Os R$ 25 estavam lá. Não peguei mais corrida de madrugada por um bom tempo, mas às vezes, quando a noite está muito quieta, eu sinto aquele arrepio. Lembro do sorriso, dos olhos escuros, da sacola de batata frita que ninguém ia comer. O medo não é de morrer. É de saber que existem lugares que não estão no mapa e gente que não existe de verdade, mas que tem fome e pede comida para você entregar. E que, uma hora, o aplicativo vai tocar de novo e o valor vai ser alto demais para recusar. E eu vou ter que ir para um lugar que não existe, levar comida para alguém que não é.